Espero aí que todos e todas as plantonistas estejam muito bem e que o ano novo também seja muito bom, mas o feliz ano novo falta ainda alguns dias, né? Vamos falar aqui de um pessoal que teve um Natal bem ruim, viu? Mas bem ruim. Primeiramente porque estão apavorados. Começou o Natal deles muito ruim com a prisão do Daniel Silveira, que apavorou o Bolsonaro. Ele viu que até no Natal a Polícia Federal trabalha, o Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República também. Aí a coisa foi piorando quando saiu aí notícia de que a Michelle ia passar o Natal longe do Bolsonaro, deu bafafá, deu o que falar. Só que aí a coisa piorou. O Bolsonaro tentou aí tirar alguma vantagem política de uma tragédia que aconteceu no Brasil. Caiu uma ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. Falam aí que pode ter morrido até 17 pessoas. Confirmaram já alguns mortos, mas entre mortos e desaparecidos são 17 pessoas. Acredito eu que, infelizmente, se alguém está desaparecido há 2, 3 dias numa ponte que caiu ali, dificilmente essa pessoa esteja viva, ainda mais porque, segundo a imprensa, caíram ali carretas que tem ácido, tem um monte de coisa tóxica ali, vai ferrar aí com o abastecimento de água de algumas cidades. Pois bem, eis que o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro resolveram tentar tirar algum ali proveito político dessa tragédia. O Carlos Bolsonaro fez um post que o Jair Bolsonaro compartilhou. E nesse post eles resolvem aí culpar o Lula, culpar a Globo, culpar todo mundo pela tragédia que aconteceu. Vou mostrar aqui um trecho do post aí do Carlos Bolsonaro. Aí ele publica isso aqui, dizendo então uma musiquinha até, que eu não vou colocar, ele, ó, bilhões para artistas, bilhões para bancar viagens inúteis, infraestrutura abandonada. Aí ele coloca rombo bilionário nas estatais, enquanto isso a infraestrutura do país segue aí acabando. Aí ele mostra ali foto da ponte e tudo mais, né? Ele fala, nossa, que coisa, o Lula gasta em viagem, engraçado. Só no ano passado, o Lula conseguiu mais de 150 bilhões em investimentos para o Brasil. O Bolsonaro viajava, eu lembro que o Bolsonaro e a Michelle chegaram até a viajar para o enterro lá da Rainha Elizabeth, e a Michelle esqueceu algumas joias que o Bolsonaro recebeu como propina até lá na Inglaterra, isso depois da investigação mostrou e tal, e não trazia nada nessas viagens, não trazia R$1 em investimentos. Lembro até do Bolsonaro uma vez fazendo um tweet porque ele vendeu dois caminhões de abacates foram entregues na Argentina. Olha, começamos aí o comércio de abacate na Argentina. 2 caminhões foram vendidos. E o Lula trazendo investimentos bilionários de tudo quanto é país. Pois bem, o que da banca aí, viagem do Lula, podia viajar todos os dias pelas próximas 100 gerações da família Lula, ainda assim não vai dar 1% de tudo que o Lula conseguiu de investimento para o Brasil nessas viagens. O bolsonarismo vive aí de fake news e de inventar. Então eles começaram a culpar o Lula, falando, tá vendo a ponte aí na BR-116, tá ruim por culpa do Lula, olha só, a infraestrutura do país está acabando. Primeiro, ali ele tenta falar que uma ponte cai do dia para a noite, não é uma coisa de muitos anos, né? E segundo, ele ignorou uma coisa que aí deu ruim. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro não imaginavam que eles seriam desmentidos em pleno Jornal Nacional. E o Jornal Nacional, eu vou falar, pisou forte na cabeça do Bolsonaro e também aí dos argumentos do Carlos Bolsonaro. A ponte caiu, mas desde 2019 tinha aviso de que aquela ponte estava ruim. Sabe quem era o presidente em 2019? Jair Messias Bolsonaro. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada para tentar ali mitigar o que estava acontecendo na ponte. E aí, o governo Lula, em 2023, tentou fazer uma licitação para fazer uma reforma na ponte. E aí, 12 empresas participaram da licitação. 11 foram desqualificadas porque não estavam seguindo os critérios técnicos ou porque o preço era muito alto, superfaturado, né? E uma foi desqualificada porque não seguia ali os critérios legais. Pode ser uma empresa que era proibida de participar de licitação, de fazer ali negócios com o poder público, enfim, empresa que tem algum problema judicial. Então, não apareceu a empresa para fazer a reforma. Aí o DENIT estava ali vendo o que fazer com a ponte. Nesse meio tempo, a ponte caiu. Só que tem uma coisa, quem ficou 4 anos sabendo que a ponte estava com problema e não fez absolutamente nada foi o governo Bolsonaro. O documento de 2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já indicava que a situação da ponte era precária. Em maio deste ano, o DENIT lançou uma licitação para restaurar a ponte e incluiu no processo um relatório detalhado de quase 200 páginas sobre o estado da estrutura.
O documento de 2020 traz informações e fotografias do local. Os técnicos registraram desgastes visuais da estrutura, várias fissuras no meio do vão principal da ponte e em outras partes, além de falhas de concretagem, inclinação de pilar a olho nu, problemas no revestimento com armaduras expostas e corroídas e trechos com erosão. No edital de licitação, ao justificar a necessidade de restaurar a ponte, o DENIT reconheceu que as condições atuais da obra merecem atenção, pois verificam-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento. O documento afirma ainda que uma inspeção do dia 20 de julho de 2020 constatou que a condição de estabilidade da ponte foi caracterizada como nível 2 sofrível e que a condição de conservação foi caracterizada como nível 1 precária. Esses são os piores níveis em uma escala do próprio DENIT para o gerenciamento de pontes sob sua responsabilidade. Numa escala de 1 a 5, o nível 1 indica grave insuficiência estrutural. A licitação do DENIT previa que a empresa contratada deveria ter ações amplas na infraestrutura, mas no mês passado o órgão informou que nenhuma empresa foi contratada, porque não foram preenchidos os requisitos necessários. O DENIT informou que a nota 2 não indica interdição imediata, mas sim dá subsídio ao departamento para que sejam priorizadas as estruturas com maior necessidade de intervenção, e que a ponte passou por serviços de manutenção de novembro de 2021 a novembro de 2023. O Jornal Nacional também pediu entrevista ao DENIT, mas a assessoria enviou um vídeo em que o diretor-geral do departamento, Fabrício Galvão... Pois bem, vamos agora falar o seguinte. Em 2021, o então governo Bolsonaro assinou um contrato para a manutenção não só dessa ponte, mas de várias pontes. E aí, você pode ver que a manutenção não foi feita. O DENIT diz aí no vídeo que ele enviou, olha, tinha um contrato de 2021, tinha um contrato, a gente não pode fazer um outro contrato de manutenção da mesma ponte. Mas já tinha feito ali um edital, é quando o poder público quer fazer alguma coisa, isso é uma lei que existe no Brasil para evitar corrupção. E aí o poder público chama as empresas e diz, olha, preciso de tal serviço, assim, 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 assado. Quem pode fazer? As empresas entram, concorrem ali, quem dá o menor preço, o melhor serviço pelo menor preço, né, o melhor custo-benefício, ganha. Edital de licitação demora. Exatamente para não ter corrupção, demora. Você pode ver que foi lançado em 2023 e só no mês passado, ou seja, um ano aí, é que falaram, ó, nenhuma empresa foi classificada. Então teria que lançar outro edital de licitação, fazer outra licitação para ver se alguma empresa faria a manutenção. Você vê como as coisas demoram, né? Demoram muito. Vamos lembrar, há obras emergenciais que são feitas sem licitação. Geralmente, é nessas obras em que se rouba muito dinheiro público. Dou um exemplo, na pandemia, qualquer tipo de compra para a saúde, como foi decretado ali estado de calamidade pública, podia ser feito sem licitação. E aí é que tinha muito roubo de dinheiro público. Comprava um respirador superfaturado, o Bolsonaro tentou comprar vacina superfaturada, né? Ali ia roubar 1 bilhão e 700 milhões na vacina ali da Covaxin, pediram propina ali na outra vacina, ia ser 400 milhões de dólares de propina que pediu ali o governo Bolsonaro, enfim, isso porque não eram compras sem licitação, por ser emergência. No caso, tenta-se sempre evitar fazer a coisa emergencial sem licitação, porque aí a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Vamos lembrar o seguinte, em 2019 veio o primeiro aviso, em 2020, em julho, teve aí a inspeção que mostrou com fotos um relatório de 200 páginas. O então ministro responsável era o senhor Tarcísio de Freitas, era o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. Aí o ministério do Tarcísio de Freitas assina um contrato de manutenção de todas as pontes e ninguém viu a manutenção sendo feita, tanto é que a ponte caiu. O DENIT falou, já tinha tido uma manutenção até 2023, mesmo assim a gente fez uma licitação para fazer uma manutenção só nessa ponte. Tudo indica que a manutenção da ponte que foi feita na gestão Tarcísio de Freitas foi igual à das estradas. O Tribunal de Contas da União apontou que no governo Bolsonaro roubaram R$1 bilhão em asfaltamento de estradas, outra aí do Ministério do Tarcísio de Freitas, tá? E aí aqui, a Folha de São Paulo chegou aí numa das estradas e mostrou aqui, essa estrada tinha sido asfaltada 3 meses antes. Asfaltada superfaturado, venderam aí cada metro quadrado aí de asfalto por um preço 3 vezes maior do que empresas da própria cidade fazem. Aí você vê, teve muito roubo de dinheiro público no Ministério do Tarcísio. Então tudo indica que o tipo de contrato que ele fez para manutenção da ponte foi bem parecido
com o tipo de contrato que ele fazia para asfaltar as BRs aí do Brasil. Lembrando que a ponte é parte de uma das BRs, né, que são rodovias federais. Ele fingia, fazia o contrato, fingia que asfaltava e não asfaltava. Não é que a Folha chegou a mostrar na época que em alguns locais chegou a ser asfaltado, mas era um asfalto que eles falaram que era um asfalto areia, que passa qualquer carro, o asfalto já vira uma areia. E aí depois sai o asfalto todo. Em menos de um mês já parecia que não tinha sido asfaltado. Em outros lugares, a impressão, e segundo eles entrevistaram populares, é que não foi asfaltado em momento algum. Simplesmente não fizeram. É o rouba e não faz. Não é o rouba mais faz, como se dizia do Maluf. Não. É o rouba e não faz. Rouba e não faz nada. Só rouba dinheiro público. Como é o Tarcísio de Freitas, né, você não vê a imprensa cobrando dele. Inclusive a matéria do Jornal Nacional em momento algum cita o então ministro Tarcísio de Freitas, que era o responsável aí por fazer alguma coisa. Mas o bolsonarismo sempre tenta pegar a tragédia e usar aí de forma política. Eles culpam quem? É o Lula. E aí, olha, tá vendo? O Lula tem bilhões para isso, para aquilo. O Bolsonaro tinha bilhões aí para dar para os seus aliados, tinha muita grana para fazer motociata, mas não tinha aí. A manutenção da ponte, segundo a licitação que o governo Lula tentou fazer, ia custar 13 milhões de reais. Agora, a ponte nova vai custar entre 100 a 150 milhões. Ó que desgraça! Peço sua inscrição no canal também. Vamos seguir aqui para cima da extrema-direita. E se tudo der certo, em 2026, o que o Carlos Bolsonaro vai falar lá da prisão é o seguinte: caramba, alguém anotou a placa? Que mega derrota eleitoral que tivemos. É isso que eu quero que esteja na cabecinha deles daqui 2 anos, viu? Eu peço aí sua inscrição novamente. Falou!